Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Quem aqui se considera verdadeiramente uma pessoa abençoada? Levanta a mão aí. Muito bom, maravilha. Só que essa pergunta me leva a uma outra pergunta. Como que você pode comprovar isso? De que forma você pode demonstrar, atestar que você é uma pessoa verdadeiramente abençoada? Pensa aí. Você prontamente levantou a sua mão, declarando de forma pública: eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Mas o que de fato faz de você, ou te autoriza, levantar a mão e declarar: eu sou abençoado? Conseguiu pegar aí? Agora vá comigo então lá para o livro do profeta Zacarias. Zacarias, lá no capítulo de número 8. Está lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, o livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 8. Nós faremos a leitura do verso 23, que também será projetado para que você possa acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional. Então, se você está aí de posse do seu dispositivo eletrônico, basta selecionar a tradução NVI. E aí você vai conseguir ler e acompanhar a leitura que eu farei aqui da minha Bíblia. E se você está com a sua Bíblia analógica em papel e não pode mudar a tradução dela, olha para a tela, mas mantenha aí a sua Bíblia aberta. A gente tem que manter o hábito de manusear a palavra de Deus. Eu sou da época, e nós temos uma geração aqui, do desembainhar a espada 1, 2, 3. Quem lembra desse negócio aqui? Muito bem, vocês revelaram a idade de vocês agora, quando levantaram a mão de vocês. Era uma jornada que nós aprendíamos desde pequeno, a localizar de forma rápida o texto sagrado. Hoje eu fico com medo de pedir na 1, que aí fica a gente... O que o pastor está falando aí? É de comer, de passar no cabelo, né? Então a gente talvez precisa retomar aí alguns princípios que nos sustentaram durante tanto tempo, que é o manuseio da palavra de Deus. Mas está aí, então, o texto de Zacarias, capítulo 8, verso 23. Qual é o contexto? Nós estamos aqui precisamente em Jerusalém. O ano é 520 a.C. O povo acabara de ser liberto do cativeiro babilônico. As muralhas tinham sido derrubadas, o suntuoso templo de Salomão estava agora apenas reduzido a escombros. As ruas, todas elas em Jerusalém, tomadas pela pobreza, tomadas pelo medo, tomadas pela incerteza. Esse é o cenário, esse é o contexto. E em meio à escassez, em meio ao caos, em meio à desordem, Deus levanta a sua voz por intermédio do seu profeta Zacarias e pronuncia no meio de tudo aquilo uma promessa inconcebível. Olha o que Deus diz por meio do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você. Por quê? Leia aí para mim, por quê? Uau! Naqueles dias 10 homens de 10 nações, de 10 línguas, agarrarão as vestes de vocês e dirão: olha, nós vamos com vocês.
E a razão que nos leva a persegui-los é porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Esse texto lança luz sobre o que é realmente ser uma pessoa abençoada. E o que nós precisamos descobrir é o que a Bíblia define por ser abençoado. Quem são os abençoados? De acordo com as Sagradas Escrituras. E dentre tantas possibilidades de resposta, a primeira que compartilho com vocês nesta manhã é esta: os abençoados são aqueles que vivem com uma profunda consciência da presença de Deus. Os abençoados são aqueles que vivem com uma profunda consciência da presença de Deus. São aqueles homens e aquelas mulheres que reconhecem que o Criador de tudo e todos, dos céus, da terra e de tudo que há sobre a terra e debaixo dos céus, o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus declarado pelas Escrituras como um Deus santo, 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 esse Deus é Abba. Abba, vocês já sabem, é uma expressão aramaica pronunciada pelo balbuciar de uma criança ainda em processo de aprendizagem. Temos aqui uma geração de bebês reféns do bebedouro da nossa igreja, alguns já nascidos entre nós, outros a caminho. Hoje eu fui cumprimentar a Ana Paula, eu falei: Ana Paula, vamos nos cumprimentar um pouquinho à distância, via Wi-Fi, porque eu estou com medo de apertar a sua mão e o bebê nascer. E daqui a pouquinho, essas crianças vão começar a balbuciar. Aí vai olhar para um indivíduo e vai falar assim: papá. Aí vai olhar para uma indivídua e vai dizer assim: mamá. E aí o papai está achando que está chamando papai e a mamãe está achando que está chamando mamãe, mas na verdade quer papai e mamá, mas deixa quieto. Mas a ideia aqui do Abba é como se na nossa língua aquela criança estivesse se referindo ao seu pai como papá. Imagina Jesus Cristo rompendo toda a tradição, todo o protocolo e apresentando-se como filho do Deus Yahvé, que ele agora revela como papá. Os abençoados são aqueles que trafegam pela vida cientes que estão diante dos olhos do Papai do céu. De um Pai de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, que repousa sua bondosa mão sobre as nossas cabeças e dizem: você é meu filho, você é minha filha, eu te abençoo, eu te amo. Os planos que eu tenho para você são planos de paz, são planos para abençoar a sua vida, a sua trajetória. Esses são os abençoados. Exatamente aquilo que Davi vai registrar e declarar no Salmo 23. Ainda que na travessia pela vida eu precise passar por vales de sombra e morte, eu não preciso temer mal algum. Nós acabamos de cantar isso aqui, Ismael. Eu nada temerei, eu nada temerei. E porque nós precisamos declarar, não apenas com os nossos lábios, mas como uma verdade genuína que brota de dentro de nós, como uma convicção plena de que nós não precisamos temer mal algum. Por quê? O que diz Davi? Porque tu estás comigo. Porque Papai do céu está comigo. Porque como Fagner mencionou nessa manhã,
O Jesus que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, o dia todo, até a consumação dos séculos. Então eu sei o que é andar por pastos verdejantes, porque o Senhor está comigo. Eu sei o que é ser levado a ribeiros de águas tranquilas e cristalinas, porque Papai do céu está comigo. Mas eu sei que na minha travessia, a vida há de colocar de diante de mim desertos, vales. E ainda que eu passe por vales de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Deus está comigo. As mudanças, as situações mudam, as circunstâncias se alteram, mas eu sigo grato de mãos dadas com a bondade e com a misericórdia do Senhor, que me seguirão todos os dias. Paulo, quando vai escrever à comunidade de Corinto, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele faz uma pergunta. E eu quero projetar sobre a sua mente e o seu coração essa mesma pergunta do capítulo 4 da primeira carta, no verso de número 7. Olha para a sua vida, para tudo o que envolve a sua identidade, e responda: o que você tem, o que você possui, o que está aí em suas mãos, o que foi adquirido até aqui que não tenha sido recebido. A gente tem essa consciência. Nós podemos tentar explicar os nossos bons êxitos, a nossa travessia bem-sucedida, com várias e várias expressões personalizadas do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso esforço. Mas lá no final, no fechamento real dessa afirmação, a última explicação tem que ser: é Deus. É Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós somos, é dom. É dom. A gente só consegue sair da cama para trabalhar porque o dom da vida se renovou sobre nós por meio do fôlego. A gente só consegue caminhar até o ambiente de trabalho porque foi renovado naquela manhã o dom da vida, a saúde. Nós só conseguimos sentar e produzir porque nos foi dado como dom dos céus a inteligência, o cognitivo, a capacidade racional, de compreensão, as nossas funções motoras. É tudo dom. Não há competência alguma que possuímos que não seja dom. As oportunidades que temos, tem gente que chama de sorte, não existe sorte. Existe oportunidade atrelada a preparo, a dedicação, a esforço, que tem como antecessor a bênção, o cuidado, a renovação da graça, do amor, da bondade de Deus. A vida é dom. Os amigos, dom. A família, dom. O pão nosso de cada dia sobre a mesa, dom. Dom. Presente dos céus. Então, quando alguém andando pela vida esbarra com alguém que vamos aqui denominar abençoado, e pergunta para essa pessoa assim: por que a sua vida é diferente?
por que você age e reage de forma diferente? A resposta desse abençoado, dessa abençoada, não pode ser outra senão: eu ajo como ajo, penso como penso, sou o que sou, porque eu sou um abençoado por Deus, uma abençoada por Deus. Porque Deus, com graça, com misericórdia, com bondade, com generosidade, tem manifestado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha existência, o seu carinho, o seu afago. Quantos de nós já não fomos acolhidos pelo carinhoso colo do Papai do Céu e recebemos na alma um beijo do Senhor? No meio das tribulações, no meio das lutas, no meio das perseguições, mas ali, de forma surpreendente, as visitas inusitadas do céu sobre nós. Um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a bondade de Deus. Então, quem são os abençoados? São aqueles que andam pela vida com essa profunda convicção de que tudo que tenho, tudo que sou, não é fruto da minha competência, das minhas credenciais, não mesmo. É porque antes de tudo eu fui criado à imagem e à semelhança do Deus único, poderoso, sobre tudo e sobre todos. E de lá para cá, dia após dia, Ele tem renovado a sua misericórdia sobre a minha vida. E tem me dado a oportunidade de hoje ser melhor do que fui ontem, amanhã melhor do que fui hoje. E assim, nós vamos andando, usufruindo da maravilhosa bênção de saber que nós não estamos sós. Grava isso no seu coração. Você não está sozinho e você não está sozinha. O Senhor é contigo. Por onde quer que você ande, o Senhor é contigo. Quem são os abençoados? Segunda resposta. Abençoados são aqueles que, então, conscientes da presença de Deus, foram libertos da mentalidade da escassez e da falta. Quando Deus de fato preenche a nossa vida, quando a presença de Deus é percebida na nossa travessia, há algo sobrenatural que acontece em nós. É expulso de dentro de nós o medo da falta. Inclusive, essa é a forma através da qual Davi inicia o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. A tradução correta é: de nada terei falta. Eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O mais importante eu tenho. Se o Senhor está comigo, não há nada mais que eu queira, deseje, anseie. Então, quando eu tenho consciência de que o Senhor está comigo, eu não sinto falta. A gente passa da lógica da reserva, do acúmulo, da retenção, para a confiança, para a entrega. As pessoas que têm a convicção plena de que Deus está com elas, essas pessoas vivem uma vida de, sabe, aquela postura da abundância. Quando a gente anda pela vida consciente de que o autor e consumador da nossa fé está conosco, a gente não anda com a mão remissa. Sabe o que é mão remissa? É aquela pessoa que dá tirando. Conhece gente que dá tirando? Aquele tipo de gente que oferece na expectativa de ouvir do outro lado assim: não, obrigado. Ele dá, ele oferece, mas com aquele desejo por dentro, é quase que fazendo uma boa cumba, né? Tomara que não aceite. Conhece gente assim? Aquele que, quando está para receber visita em casa, esconde o chocolate. Você conhece gente assim? Esse é o da mão remissa. E, gente, isso não é de hoje.
Essa é uma das nossas marcas enquanto humanidade. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo número 6, nós temos o registro da narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se vê acompanhado de uma multidão, olha para essa multidão depois de horas, percebe a fome dessa multidão, então olha para os seus discípulos e dá uma ordem aos seus discípulos: deem vocês mesmos o que esse povo precisa para comer. E aí é interessante porque a primeira resposta que os discípulos dão ao Senhor Jesus é: Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E nem é nosso. É de um menino ali, a gente teve que negociar com o moleque. Ele dispôs dos 5 pães e dos 2 peixes. É o tipo de postura, de conduta de quem vive contando o pouco que tem. A sorte deles é que Jesus é elegante. Jesus é educado. Porque talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, a gente diria assim: ô meu filho, eu não te perguntei o quanto você tem, eu mandei você dar. Mas Jesus é educado, Jesus é elegante, Jesus não é gente como a gente. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: quanto tem aí? 5 pães e 2 peixes? Aleluia! Que bênção! Glória a Deus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Então faz o seguinte: começa a estender o cesto e começa a distribuir entre os famintos. Aí eu fico imaginando, tá gente, por favor, isso não está lá no texto sagrado não, mas eu fico imaginando os discípulos com a mentalidade da mão remissa, estendendo o cesto. E aí o primeiro coloca a mão, aí ele olha para ele e fala assim: é só um, tá? Tem um monte de gente aí para frente precisando, então pega só um. Aí chega para o próximo e diz o seguinte: aqui, não é para ficar escolhendo não, é pegou, tirou e vamos embora. Você já ouviu esse tipo de coisa? É aquela criança que está na festa de aniversário e fala: ô tio, mais um pouquinho de refrigerante. Não, um só tá bom, dá licença. É gente da mentalidade remissa, da mão remissa. Os abençoados não são assim não. E por que os abençoados não são assim? Porque eles sabem que o Deus do ouro e da prata se faz presente com eles. Os abençoados são libertos da mentalidade, da retenção, da contagem murmurante, do pouco que tem. É gente que foi, extinta da sua mente, do seu coração, esse conceito da escassez e da falta. Você já reparou gente que tem muito, mas vive devendo? E gente que tem pouco e vive emprestando? Não tem uns negócios assim que você fala assim: a matemática é um negócio de doido. Gente que tem muito devendo e gente que tem pouco emprestando. E é algo que há milênios foi dito pelo profeta Ageu. Olha o que o profeta Ageu diz no capítulo 1, versos 5 e 6, projetado aí. Deem uma boa olhada na vida de vocês. Pensem bem no que está acontecendo. Vocês têm plantado muito, mas colhido quase nada. Tem comida na mesa, mas não o suficiente para encher o estômago. Tem algo para beber, mas não o bastante para matar a sede. Vestem roupas, mas ainda sentem frio. E aqueles que trabalham duro? Olha o que Ageu diz. Quem trabalha duro não vê a cor do dinheiro. É como se o salário fosse colocado num saco furado. O que tem de gente assim? Essa é a lógica da escassez. Muito esforço, pouco recurso. Muita semente, pouca colheita. Mão remissa.
Mentalidade da escassez, da falta. Porque a raiz do problema, grave isso no seu coração. A raiz do problema não são os recursos, a falta de recursos. A raiz do problema é a falta da perspectiva divina. Por isso tem gente que tem muito devendo. Eu morei na Ilha da Fantasia, chamada Planalto Central. Onde passou um dia um negócio chamado Trem da Alegria. Pessoas com salários desproporcionais. Eu estava tentando encontrar uma palavra mais adequada. Desproporcionais. Com a agiota batendo na porta. Porque a questão não é quanto temos. É como usufruímos do que temos. Nós somos insaciáveis. Nós somos seres que não sabemos desejar. Temos demais e continuamos desejando demais. Por isso que a mão remissa, ela é fruto de uma alma empobrecida. Uma alma furtada da compreensão e da percepção da rica e bondosa companhia de Deus. São pessoas que estão tentando encontrar o sentido da vida nas coisas. Gente que está vivendo a dinâmica da regência hedonista, sabe? Da vida do prazer aqui e agora. O quanto puder, vou ter, vou lutar. E do outro lado nós temos a turma da mão generosa, solidária, que reflete confiança no Papai do céu, que prometeu que assim como cuida dos pássaros e das flores, que não trabalham e não fiam, cuidaria de nós. Quem aqui já viu um passarinho pegar uma mala de trabalho e sair para passarinhar? Alguém já viu? Saindo do ninho com a malinha debaixo do braço, o notebook debaixo do outro braço, e falando com a esposa, eu vou passarinhar agora. E hoje tem plantão. Você já viu isso? Estão lá, vivendo para a glória de Deus, porque têm sido sustentados pela bondosa mão de Deus. E aí o Fagner deixa a gente aqui, uma situação constrangedora, porque ele não passou constrangimento sozinho, não. Uma pergunta ridícula. Mas necessária. A gente anda tão ocupado, tão, como diz a turma da minha terra, desembestado, que há tempos a gente sequer convida o Espírito de Deus para andar com a gente, para nos instruir, para nos presentear com a sua paz, com a sua alegria, para nos surpreender com a sua segurança. Mas não, nós estamos lá tentando com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, com os nossos próprios recursos, e a vida sacudindo a gente de um lado para o outro.
E a gente só vai se lembrar quando tudo acabar. E então lá, esparramados no chão da vida, sem nada, sem ninguém. Tem um negócio chamado Espírito Santo. Papai do céu, tem misericórdia de mim. A diferença não está na quantidade, a diferença está na mentalidade. Imagina Deus chegar para você, e aí eu vou imaginar aqui comigo, tá? E falar assim: Daniel, eu tenho 2 notícias para você. Opa, Senhor, eu estou aqui, estou todo ouvidos, pode falar. Porque o meu versículo predileto, Senhor, é Jeremias 29:11. Os planos do Senhor sempre são maravilhosos. Eis-me aqui. E aí Deus então se direciona para mim, eu quero que você imagine Deus se direcionando a você, dizendo o seguinte: olha, eu te abençoarei abundantemente. Eu derramarei sobre você dons, talentos. Darei a você competências e inteligências. Confiarei a você grandes recursos. Aí nessa hora a gente já está dando glória a Deus, aleluia. E ainda diz o seguinte: Senhor, se precisar eu até pago o frete. Pode colocar aí que eu mando buscar. Não precisa nem ocupar os anjos do céu não, eu mando buscar. Porque pensa comigo, se a primeira notícia foi assim, imagina a segunda. Então, Senhor, se eu puder, fala para mim aí, o que vem depois dessa maravilhosa notícia? A maravilhosa notícia, meu filho, é que essa bênção não é só para você, não. Eu não estou te abençoando para que você retenha a bênção para você. Eu estou te abençoando para que você se torne uma fonte de bênção para abençoar outras vidas, outras histórias, outros ambientes. Eu estou te abençoando para que você seja a extensão da minha mão, onde quer que você esteja. Poxa, Senhor, não podia ficar só na primeira notícia, não? Quando Deus concede dons, quando Deus concede talentos, quando Deus concede recursos, quando Deus renova a sua graça sobre a nossa vida, nos dá saúde, Ele tem um propósito. Porque o nosso Deus não é um Deus do desperdício, é um Deus do propósito. E o que nós precisamos descobrir é quais são os propósitos de Deus para nós. Essa é uma das falas recorrentes que eu tenho como pai com meu filho. Filho do céu, você precisa descobrir quais são os propósitos de Deus para você. Não me interessa quais sejam. Porque eu já falei isso aqui. E vez por outra eu vou ficar parecendo aquele disco arranhado, porque é didático, é pedagógico. Não aumente a fila e o percentual das pessoas que estão chegando no final da vida, olhando para trás, com um dissabor na alma de não terem vivido a vida com propósito, com sentido. Pessoas que abriram mão daquilo que o dinheiro não compra, daquilo que a gente não pega e que é o mais precioso que temos nas nossas mãos, nas nossas vidas. Eu falo isso com meu filho. Quer ver um patrimônio irrecuperável? Tempo. Tempo. Acabou. Não volta mais. E tem pessoas que estão abrindo mão de tempos de qualidade. E desses eu já vi incontáveis vezes por conta
da função pastoral, debruçados em cima de um esquife, amargurados, em prantos, em berros, declarando amor, declarando palavras de perdão a defuntos, beijando defuntos, abraçando defuntos. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo em que aquele defunto estava vivo, presente. Aí vem lá o nosso poeta musical brasileiro, fazendo uma reflexão sobre a vida, dizendo o seguinte: devia ter amado mais, abraçado mais, beijado mais, brincado mais. O nosso problema não é morrer, o nosso problema é olhar e descobrir que nós não vivemos a vida de forma adequada, abundante, plena. A vida é curta, mas não pode ser pequena, rasa, insignificante, medíocre. Gente que está na rotina, no automático. Levanta, escova os dentes, toma café, sai, trabalha, volta, toma banho, dorme, acorda, levanta, escova os dentes, sai, trabalha, volta, toma banho, quando toma, deita, dorme. Sem propósito. Gastando a saúde. Para tentar conseguir o dinheiro, para no final da vida gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. É um negócio. O povo de Deus, quando no deserto, ele recebe uma instrução. Deus diz: eu vou dar provisão. Eu mandarei dos céus maná. Imagina, Sandrão, você abrir a porta da sua casa de manhã e cai do céu um pãozinho francês quentinho, já com manteiga passada. E aqueles que comem mineiro como eu, com uma fatia suculenta de queijo frescal. Era isso. É porque eles não conheciam Minas Gerais, né? Só que a ordem era o seguinte: confia. Ah, mas aí tem a turma desesperada, né? Os espertos. Pegava um, pegava dois, pegava três, pegava quatro. Comia um, enterrava três. Aí depois ia lá, desenterrava. Tcharam! Apodrecido. Confiança. Isso significa que quando a gente tenta reter a bênção apenas para nós, a gente estagna a nossa vida espiritual. Quando a gente anda pela vida olhando apenas para o nosso umbigo, a gente impede o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. A economia humana é quanto mais eu retenho, mais eu tenho. Só que nós não somos regidos pela economia humana, nós somos regidos pela economia divina. A economia divina é: quanto mais eu tenho para ter, para dar. 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 Eu tenho para ter, eu tenho para o meu prazer, eu tenho para as minhas coisas, então não há problema algum você pegar o fruto do seu trabalho e comprar aquilo que te apraz, não há problema nenhum você ter para ter. Mas não termina aí. A economia divina é Deus dar para você ter para você, mas vai para você ter, para dar. Quer comprar um tênis de R$800, de R$900? Deus te abençoe. Só que não se esqueça de quem não tem. Não se esqueça das pessoas que foram desprovidas de oportunidade. Só isso, oportunidade. Então foi lá, comprou um tênis de 800. Compra 4
5, de 150, de 180, e dê para quem não tem. Porque 30 milhões de brasileiros hoje não têm o que comer. E aí nós temos uma geração sentada ao redor da mesa, eu não como batata, eu não como cenoura. Tia Mary, eu acho que eu vou fazer uma excursão com os nossos kids em alguns lugares. Para entender o que é a vida. Gente revirando lixo. De forma indigna. Porque uns têm demais e outros têm de menos. Num planeta cuja riqueza natural é suficiente para matar a fome do mundo, ainda sobra um terço. O problema é que as 8 pessoas mais ricas do planeta têm sozinho o patrimônio da metade do planeta Terra. Faz sentido um negócio desse? Cabe numa Kombi. Os camaradas têm sozinhos. Aí você pega 4 ponto alguma coisa de bilhões de pessoas, coloca de um lado os mais pobres, junta tudo que esses 4 ponto alguma coisa de bilhões de pessoas têm, é igual ao que 8 indivíduos dentro de uma Kombi têm sozinhos. No Brasil, as 20 pessoas mais ricas têm mais patrimônio do que 60% da população brasileira. Então, quem são os abençoados? São aqueles que entendem o seguinte: Deus tem me abençoado. Oh, e como Deus tem me abençoado. E vocês disseram para mim que vocês são os abençoados. Talvez você não tenha sido alertado de que Deus tem te abençoado para você abençoar. Guarde isso no seu coração. Quando as bênçãos que Deus colocou nas suas mãos não transborda para abençoar outras mãos, acredite nisso que eu vou te dizer. Essa bênção se transforma em maldição. Porque o problema não é ter dinheiro. Não há nenhum problema em você ser rico, tá? Nenhum. O problema é quando a gente pega o dinheiro e eleva a categoria de divindade. Quando a gente transforma o dinheiro no nosso Deus. Quando a gente coloca toda a nossa vida, todo o nosso esforço, a nossa saúde, sacrifica a nossa família em prol de um Deus chamado Mamon. O que é o Deus chamado Mamon? Foi Jesus quem disse isso. É quando a gente pega o dinheiro e eleva a categoria de divindade. Então eu queria que você fizesse uma reflexão aí. Será que eu tenho carregado no coração a convicção da presença e da bênção de Deus? Ou será que eu tenho andado pela vida ansioso pelo futuro? Ou será que eu tenho trafegado pela existência com a ansiedade pesando o meu coração? Será que a palavra de ordem sobre a minha mente, sobre o meu coração é confiança ou ansiedade? É o Deus, Papai do céu, Criador de tudo e de todos, que me sustentou até aqui, que tem renovado sua graça sobre mim? Ou será que eu tenho rendido minha vida, minha mente, meu coração, meu tempo, meu esforço, minha família ao Deus Mamon? Eu faço parte da turma da escassez, eu faço parte da turma da falta, da turma, me ajuda aí. Ou será que eu faço parte da tropa da abundância? Ou será que, consciente da presença e da bênção de Deus, eu faço parte daquele pelotão de homens e mulheres que diz, precisa de ajuda aí? Porque Deus tem me dado bênçãos,
recursos e condições para ser a extensão das mãos dele aí, onde tem necessidade, porque não pode haver necessidade entre os filhos de Deus, não pode. Será que as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida durante todos esses anos têm sido genuinamente usadas para transformar vidas, transformar lugares, abençoar lugares? Quantas pessoas, histórias foram mudadas porque você se transformou num instrumento de bênçãos? Eu posso responder por mim. Eu quero orar com você e quero orar por você. Assim como eu quero orar por mim. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí onde você se encontra e juntos nos aproximarmos de Deus. E eu quero dar a você a oportunidade de responder e de reagir àquilo que Deus falou com você. Porque eu tenho certeza de que Deus falou com você. Deus está aqui. Tão certo como este ar que respiramos, Deus está aqui. Então diga, responda, interaja, reaja. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos porque em Ti recebemos vida, provisão, amor, perdão. Obrigado pela presença de Jesus Cristo entre nós. Pela ação do Teu Espírito Santo em nós, entre nós e através de nós, confirmando que somos filhos e filhas do Senhor. Liberta-nos, Pai, do medo, da avareza, da mentalidade da escassez, da falta. Livra-nos da lógica dos bolsos furados de Ageu. Sopre sobre nós o Teu Espírito Santo. E que Ele traga sobre nós a generosidade, para que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos circule, abençoe, transforme. Visita, ó Deus, aqueles que estão atravessando vales escuros. Pessoas que andam ansiosas, temerosas sobre o futuro. Gente que está tomada na contabilidade do pouco que tem, esquecendo-se de confiar no Deus da provisão, do cuidado, da bondade, da misericórdia. Que essas vidas sejam surpreendidas, ó Deus, e provem do surpreendente do Teu cuidado. Ajuda-nos a pensar, a sentir, a falar, a agir com o coração de Jesus, para que tudo e todos ao nosso redor experimentem do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, da abundância do Teu reino transbordando através das nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração.
em nome de Jesus. Amém e amém.